Por que que nós falamos da psicologia positiva? Pelo seguinte aspecto. Vamos entrar agora no texto de Joana de Ângeles, que trata da terapia libertadora. Ela diz assim: a visão nova da psicologia positiva, pronto. Ela nos disse da psicologia positiva, então eu precisei ir atrás para podermos compreender o que vem a ser a psicologia positiva, que reage à proposta freudiana. Nós estávamos dizendo, reage à proposta freudiana a respeito da personalidade humana, procura entender de maneira muito diversa as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista, na qual devem permanecer como assinaladores de fronteiras à bondade. Isto é o que a psicologia positiva nos diz. A bondade, o perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé, a confiança, o cultivo das virtudes, a busca e enriquecimento pela sabedoria, o amor pela humanidade, a coragem e a justiça, a espiritualidade e a transcendência do ser. Estes aspectos são aspectos da psicologia positiva, muito diferentemente da psicologia freudiana. Não estamos aqui querendo fazer competição e nem julgar, mas simplesmente dizer que a psicologia positiva estabelece para a criatura humana um manancial de oportunidades de libertação. Por isso que nós temos aqui o título que ela nos oferece, terapia libertadora, que nada mais vai ser o cultivo desses valores incomensuráveis da personalidade. Enquanto nós focarmos somente o nosso problema, a nossa neurose, o nosso desajuste emocional, nós vamos ficar presos. Nós ficaremos presos e com muita dificuldade de sair para um lance positivo, porque nós não temos referência. Nós só passaremos a sair desse negativismo quando nós tivermos uma referência contrária, né? Referência contrária a esse negativismo. Qual seria, Francisco, então, a referência contrária a esse negativismo? É muito simples. É focarmos as emoções positivas e frearmos as emoções negativas. Quando nós falamos de esperança, né, esperança é uma antítese do negativismo. Não, a pessoa não é negativa, a pessoa tem esperança, né? A pessoa não tem fé, não, a pessoa tem fé. A pessoa é desconfiada, não, a pessoa tem confiança, né? A pessoa não perdoa, não, a pessoa perdoa. Então, é uma antítese trabalhar contra a psicologia negativa, não que exista, presta atenção, psicologia negativa, não. O quadro psicológico que envolve a pessoa é um quadro negativo. Tudo que a gente oferece para a pessoa de solução, ela vê o lado oposto, negativo. É muito triste. Isso é muito entristecedor, né? A pessoa não vê um lado colorido, bonito, saudável, não, ela vê o lado negativo daquilo. A sua proposta induz a uma visão mais profunda do indivíduo. A proposta do quê? Proposta da psicologia positiva.
né? No contexto da família, no contexto da sociedade, da democracia e da liberdade, ensejando uma orientação para que seja alcançado plenamente o sentido existencial. Porque a pessoa perde o chão. No campo do negativismo, a pessoa perde o chão. Ela se sente completamente desamparada, sozinha, aonde abre as portas às grandes perturbações espirituais. Quando a gente vê um processo obsessivo, perturbativo, nós não podemos só analisar o espírito que é maldoso, o espírito que é ignorante, que está obsedando. Não. Nós precisamos analisar em que campo a pessoa que está sendo obsedada está sintonizada. Porque não há obsessão sem sintonia mútua. Não há. Só há obsessão quando há uma criatura que estabelece campo para que o espírito ignorante se sintonize com a sua própria grau evolutivo. Meus irmãos, obsessão não é maldade, não é sinônimo de maldade, obsessão é doença. Nós precisamos entender assim, que as pessoas adoecem, as pessoas perdem grandes valores em momentos de fraqueza e são levados a tomarem decisões e atitudes altamente dolorosas. A pessoa não se sente amparado. Isso é triste e ocorre. Quando a pessoa comete um erro e ele tem uma formação, ele tem um sistema educacional, foi educado dentro de determinados princípios, e quando ele age completamente contrário àqueles princípios, ele se sente abandonado. Ele se sente sozinho, não órfão. E isso acontece. Por quê? Porque o clã familiar não aceita a sua conduta e o reprime, fazendo com que ele se encontre solitário. Quantos e quantos suicídios acontecem nessas circunstâncias? Ou a pessoa começa a usar substâncias psicoativas, né? E partem novos. Nós conhecemos um caso de uma pessoa que está vindo aqui à minha mente, uma pessoa que é muito querida, que fez parte distante da nossa família, a quem nós temos carinho e temos atenção. Ele se sentia tão desclassificado e começou a beber. E partiu muito novo devido ao alcoolismo. Quando foram mexer nas coisas dele, eles ficaram completamente surpresos com a quantidade de garrafas de destilado ele tinha consumido, além daquelas que se encontravam sem uso. Então, a pessoa perde o valor, a pessoa se joga no lodo, se joga no lixo, porque não encontra no clã familiar um apoio, uma palavra amiga, uma palavra fortalecedora. É muito triste, mas isso é fato. E aqueles outros que vivem momento de tamanho conflito e que se suicidam.
se suicidam. Por quê? Porque não tem força para resistir o peso que ele carrega nas costas de contrariedade familiar. Então, a família, o clã familiar, que é um elemento de iluminação e de fortalecimento e de gratidão e de graciosidade, se torna um cárcere, onde a pessoa se sente encarcerada. Mas isso é fato, eu não estou aqui criando uma imagem, não, ou fazendo uma ficção, não é uma ficção, não, é fato real, que nós já tivemos a oportunidade de presenciar, muito entristecidamente, mas nós não podíamos fazer absolutamente nada. Por quê? Porque além de nós estarmos muito distantes, não tínhamos como conversar. Só fomos visitá-los no féretro, quando houve a conclusão do fato. Muito triste, mas isso é real. Isso é real. Voltamos a falar.